Você tem regido o seu coração? Como assim regido o meu coração? Eu vou apresentar a você este versículo pouco conhecido das Escrituras, que está lá no Salmo 78 e versículo 8, quando o salmista está usando os maus exemplos do povo de Israel lá no deserto, aquele povo que saiu do Egito quando era escravo, sendo liberto por Deus pelas mãos de Moisés, e seguiu pelo deserto até chegar à terra prometida, numa jornada que durou 40 anos. Deveria ter durado meses, mas demorou 40 anos por causa exatamente deste povo não reger o seu coração. E esse versículo diz assim: para que o povo não fossem como seus pais, as pessoas, os contemporâneos do salmista, não fossem como seus pais, geração obstinada, obstinada quer dizer teimosa, e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, o salmista aponta um dos principais problemas daquela geração que pereceu no deserto. Porque o povo que saiu do Egito, todo ele pereceu no deserto, exceto seus filhos, por quem eles temiam: nossos filhos vão morrer lá nessa terra prometida que Moisés falou, porque está cheia de inimigos, de gigantes, eles vão matar nossos filhos. Porque eles duvidaram de Deus, então eles não entraram, mas seus filhos entraram. Então essa geração não regeu o seu coração, um dos seus grandes erros, seus grandes pecados. O que significa reger o coração? E eles não regeram o coração. O que aconteceu com eles? O que eles fizeram? Eles duvidaram. O texto sagrado, o Salmo 78 inteiro, conta essa história, aponta os erros deles, que eles se entregaram aos seus apetites, não é? Apetite é o corpo. O que o corpo pede? Então eles se entregaram aos apetites do seu corpo, eles se esqueceram rapidamente do que Deus havia feito lá no Egito. Era um povo que viu com os próprios olhos o Mar Vermelho se abrir, viu a coluna de fogo, a coluna de nuvem, viu as 10 pragas lá no Egito, coisas que nós só imaginamos por ler nas Escrituras. Eles viram com os olhos, eles experimentaram, os pés deles cruzaram o mar a pé enxuto. Mas mesmo assim, eles foram rápidos em esquecer, sabe, descartar. Isso aí, não foi nada. Deixaram para trás aquilo que Deus fez. Isso é um grande erro, um grande pecado, a gente esquecer dos livramentos que Deus já fez na nossa vida, as respostas que Ele já nos concedeu, os milagres, as intervenções, coisas que Ele já fez em nossa vida. Ele orienta que nós não venhamos esquecer, mas eles esqueceram, não se lembraram e ainda falaram contra Deus, usaram sua boca para blasfemar, para falar contra, para falar mal. Reclamavam do maná que Deus dava todos os dias para eles no deserto, reclamavam de Moisés, reclamavam do calor do deserto, reclamavam do deserto em si, com saudades do Egito, reclamavam da terra prometida, reclamavam de tudo, eram murmuradores. A murmuração, se as pessoas soubessem o veneno que a murmuração é para elas mesmas, elas jamais usariam sua boca para murmurar. Jamais. Deus se irritou com a murmuração daquele povo. Então, tudo isso fruto da alma. Os apetites, só pensar no aqui e agora, esquecer os livramentos do passado, falar o que está sentindo, né? Fala tudo o que está sentindo. Estou com calor, reclama do sol. Estou com sede, reclamo que não tem água.
quero uma comida diferente, reclamo da comida que eu estou comendo. Então, tudo que a pessoa sente, ela fala, ela reclama, ela murmura. E o povo fez isso. E foram infiéis. O espírito deles não foi fiel a Deus. Logo lá no pé do Monte Sinai, eles já ergueram um outro Deus, uma estátua de um bezerro, né? Fizeram um bezerro de ouro. O ouro que Deus deu para eles pelas mãos dos egípcios, quando saíram do Egito, eles entregaram para Baal. Fizeram lá um bezerro para dizer, esse é o nosso Deus. Quer dizer, foram infiéis, foram adúlteros, espiritualmente adúlteros. Quer dizer, um povo que irritou a Deus. Aí você entende por que Deus permitiu que eles morressem todos no deserto. Você entende por quê? Porque foi um povo ingrato, murmurador, um povo teimoso, obstinado, cabeçudo, de dura cerviz, como o próprio Deus fala na sua palavra. Então esse povo não regeu seu coração, quer dizer, se entregou aos sentimentos. Porque o que você tem que entender sobre você hoje? Deus está usando essa história do passado para prevenir que nós venhamos repetir os mesmos erros deles. Ele quer nos avisar. Então, hoje, o erro desse povo do passado pode ser repetido por você, por mim. Quando? Quando nós não regemos o nosso coração. Quando se fala em reger, está se falando de um rei. Está se falando de reinar. Um regente é um governante, é um rei que rege uma nação, que rege um país. E o nosso coração precisa ser regido. Nós precisamos reger, quer dizer, o coração precisa de um rei. Ele precisa de alguém para mandar nele, porque se você não tiver alguém para mandar no seu coração e deixar o seu coração mandar em você, você está perdido. É como se você entregasse o volante do carro para um maluco. Você saísse de trás do volante e entregasse o volante para um maluco e sentasse no banco do passageiro e falasse para o maluco, dirija aí agora. E o maluco que não está nem aí, não sabe discernir mão direita de mão esquerda, vai dirigir aquele carro, vai arrebentar com vocês dois juntos dentro dele. Assim é o coração. O coração, ele é inconsequente. E se você permitir que o seu coração venha reger a sua vida, você está desgraçadamente perdido. Perdido. Que é, infelizmente, a mensagem que o mundo dá para as pessoas. N músicas falam para as pessoas seguirem o coração. O que manda o seu coração? O que você sente no coração? Não é? As celebridades gostam de fazer isso. As redes sociais estão cheias de frases. Faça o que manda o seu coração. Faça o que você sente no coração. Se o coração pede, então segue. O seu coração, o seu coração, o seu coração. Siga o seu coração. Quer dizer, o pior conselho que você pode receber e seguir na sua vida é esse conselho. Siga o teu coração. Siga um maluco. Em outras palavras, é o que esse conselho está falando. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que reger o nosso coração. Quem que deve reger o nosso coração? Bom, como reger? Vamos a 3 dicas aqui. Primeiro, para você reger o seu coração, primeiro você tem que entender que você não precisa agir sobre tudo que você sente. Nós não controlamos o que sentimos, mas nós podemos decidir o que fazer com o que sentimos. Você não controla uma paixão que você sente, mas você pode decidir alimentar essa paixão ou desidratá-la. Você não controla a raiva que você sente, a mágoa que você sente, porque a pessoa te magoou, te chateou, e quanto mais você pensa, mais ódio você tem. Mas você pode controlar, decidir o que você faz com esse sentimento. Ficar lembrando que a pessoa fez e olhando para ela e planejando vingança, ou você pode olhar para outro lado e seguir a sua vida e focar em ter sucesso. Como dizem, não é? Que o sucesso é a melhor vingança. O seu sucesso é a melhor vingança. Você pode focar no seu sucesso. Então, você não controla o que nasce no seu coração de sentimento, mas você pode decidir o que faz com esse sentimento.
Então, primeiro passo, entender que você não precisa agir sobre tudo que sente. Segundo passo, você pode parar e pensar sobre o que você está sentindo. Se você não precisa agir, então você pode parar e pensar: eu estou sentindo isso, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Você pode parar e pensar e colocar a sua mente, a sua razão para reger o seu coração. Deus nos deu sentimentos, eles têm o seu papel, têm sua hora, seu lugar, mas ele nos deu uma cabeça, um cérebro, uma racionalidade para decidir. Coração não foi feito para decidir, coração foi feito para sentir. Para decidir, Deus nos deu uma cabeça, um cérebro, uma inteligência, e você tem que parar e pensar, colocar a sua mente para reger o seu coração. Quem manda no seu coração tem que ser a sua cabeça. Agora, a garantia final, aquela garantia, aquela certeza que você não vai perder para o seu coração, é você entregar a sua mente à mente de Cristo. Se a mente de Cristo controlar a sua mente e a sua mente controlar o seu coração, reger o seu coração, aí você está seguro. Então, eu submeto a minha mente à mente de Cristo. A mente de Cristo rege a minha mente. Ele reina sobre mim. Por isso o Pai Nosso diz: venha o teu reino. Quer dizer, o reino de Deus é quando Deus reina sobre nós. Senhor, a tua mente reina sobre a minha. Então, Deus reina a sua mente rege o seu coração. E assim você não vai cair pelos desertos da vida como aquele povo teimoso caiu. Se você quer ficar de pé e chegar na terra prometida, você tem que reger o seu coração e ser fiel a Deus, não romper a sua aliança com Ele. Medite depois no Salmo 78, devagar, com calma. Aprenda isso e coloque em prática na sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.